alterações dos documentos e custos para as editoras. Esses foram alguns dos temas que a nossa repórter Luzia Batista debateu com o professor Mirson Lima. O Moça de 10 de hoje vai conversar com o professor Mirson Lima para explicar um pouquinho para a gente sobre a reforma ortográfica. Bom, professor, explica primeiro para a gente o que essa reforma vai representar. Bom, veja bem, a reforma não vai ser uma unidade da língua. Muita gente fica pensando que a língua vai ser uma só, não se trata disso. O que a reforma não é? A reforma é apenas uma unificação do sistema ortográfico. Quer dizer, a língua vai continuar múltipla, com suas variedades, com seu vocabulário. Ninguém vai falar igual ao português, nem o português vai falar igual ao brasileiro, não é? Agora, o sistema ortográfico vai ser único. Aí é uma coisa que vai ser extremamente positiva, que vai fortificar essa unidade, não é, do idioma. Professor, e para o senhor, é válida essa reforma? Como é que o senhor avalia? Esperava-se que fosse uma reforma mais radical, não é, mais profunda, que mexesse um pouquinho mais, que simplificasse mais, por exemplo, as regras do emprego do IFE. Mas ela é extremamente válida, porque todas as línguas internacionais já têm essa unidade do sistema ortográfico. Só o português que é essa dupla versão, né? Português de Portugal, português do Brasil. Então agora com a reforma, né, vai ficar mais fácil o manuseio da língua. Professor, falando de prazo, qual tempo que nós vamos ter para nos adaptar? Olha, a partir de 1º de janeiro do próximo ano, 2009, portanto, as editoras, os livros, as revistas, os periódicos já podem ser publicados de acordo com o novo sistema ortográfico. Já podem ser publicados. Eu acredito que esse processo vai começar logo, logo. As editoras não vão querer publicar um livro que vai ficar desatualizado. Então, rapidamente, muitos livros didáticos, muitos romances, muitos livros vão ser publicados. Agora, obrigatoriamente, começa em 2010. O ensino, a rede pública, até o 5º ano do ensino fundamental, os livros didáticos vão ser republicados de acordo com o novo sistema. 2011 entra do 6º ano até o 9º, 2012 o ensino médio e o ensino universitário, em 1º de janeiro de 2013, então só haverá um único sistema. Daqui até lá nós teremos 2 sistemas coexistindo. Né? Quem for fazer, por exemplo, vestibular e concurso, não precisa se angustiar muito não, que os 2 sistemas vão ficar paralelos. Né? Você pode fazer ou de acordo com o sistema antigo, ou de acordo com o sistema novo. Não pode misturar os sistemas. Agora, a partir de 1º de janeiro de 2013, então haverá um único sistema ortográfico para os 8 países da comunidade lusofônica. O senhor falou aí das editoras, da questão dos novos livros, né? A gente trata um pouquinho da questão de custo. Exatamente. A pessoa às vezes atribui muito isso, que vai haver um desperdício de material, que os livros ficaram perdidos. De jeito nenhum. Ninguém deixa de consultar um livro editado antes de 71 pelo fato de ser escrito de acordo com a ortografia da época, não é? Não ficam perdidos não. Você consulta o leitor, ele é bastante polivalente para ler um livro antigo e saber fazer essas adaptações, não é? Agora o que você tem que pensar em termos de futuro. O importante são os benefícios que virão com esse sistema ortográfico uno, não é? Então isso vai ser uma coisa muito boa, que os intercâmbios poderão ser feitos, haverá livros didáticos nossos poderão atingir novos mercados, né? E até os trabalhos didáticos de alunos africanos que estão aqui em Fortaleza poderão ser feitos desde um único sistema. Não é? E brasileiros que vão fazer mestrado, doutorado em Portugal, terão também mais facilidade para produzir seus trabalhos. Né? Professor, e a questão de... O senhor fala de custo, de prazo, vamos falar de objetivo. O objetivo dessa reforma é fortificar a unidade da língua portuguesa. É a língua internacional, a 8ª língua do mundo, é a única língua internacional que tinha 2 sistemas ortográficos. O inglês já fez isso há muito tempo, o italiano, o espanhol, todos só tem um sistema ortográfico, embora as pronúncias sejam variadas. Então o português agora terá um único sistema. Isso é uma coisa extremamente interessante para o manuseio da língua, para facilitar a aprendizagem do português e também adquirir prestígio, né, nas organizações internacionais, né, sem haver necessidade de dupla grafia, 2 documentos, português de Brasil e português de Portugal, e facilitar o intercâmbio, né, de livros, revistas, jornais, né, e a aquisição de novos mercados. Nossos livros poderão ser vendidos mais facilmente na África, nas ex-colônias portuguesas e dentro do próprio Portugal. Professor, muito obrigada. O Moça de 10 de hoje agradece a presença do professor Mirson Lima, que falou um pouquinho para a gente sobre a reforma ortográfica. Com a reforma ortográfica, o que vai acontecer com o Trema? Diante dessa reforma ortográfica, o que foi passado para a gente, né, que já está decidido, é que o Trema deixa de existir nas palavras da língua portuguesa e ele
será mantido em palavras estrangeiras, como é o caso de Miller no alemão, quando vem da sua derivada, por exemplo, milleriano. Então vai continuar esse trema tu, mas apenas nos casos de palavras estrangeiras que são utilizadas no português. A minha dúvida, professor, é sobre a escrita antiga ortográfica, se ela vai ser válida para concurso e vestibular. Teremos 3 anos para que tudo seja, na língua portuguesa, adaptado às novas normas. E isso, digamos, em provas de vestibular, em provas de concurso, serão levadas em consideração as 2 normas. As palavras que juntam 2 letras, tipo vem, vou, continuam com acento ou vai ser retirado? Cada sílaba só pode ter uma vogal. No caso das 2 vogais, o o, e e o e, eles formam hiatos. E este acento ele desaparece, ele deixa de existir na língua portuguesa. Eu queria saber com relação aos acentos diferenciais. No caso atual, o acento não vai mais existir nas palavras homógrafas, né? Quando? No caso, por exemplo, de para, verbo, na regra antiga era acentuada. Como será agora? O para, verbo já vem sem um acento. E se você me pedisse um exemplo assim, professor, quando é que esse acento vai continuar acontecendo? Nós vamos ver que no caso, por exemplo, do verbo poder, na terceira pessoa do pretérito perfeito do indicativo, pôde, ele vai continuar existindo para diferenciar do pode no presente. Ele pôde aprender português ou ele pode aprender português? No caso aí eu vou precisar do acento, porque se eu coloco o acento, ele pôde, é uma ação pretérita, ele teve a capacidade de. E se eu digo que ele pode, é algo que tem o seu momento presente, que pode acontecer de agora para frente. E para que vocês não tenham mais nenhuma dúvida, nós selecionamos as principais mudanças na ortografia. Fique de olho nas dicas a seguir. O nosso alfabeto passa a ter 26 letras. Foram adicionadas as letras K, W e Y. Palavras com os ditongos abertos EI e OI não serão mais acentuadas. O trema ainda será usado em palavras estrangeiras, como Miller, por exemplo. Os acentos diferenciais não serão mais usados. E atenção, em alguns casos o hífen também vai sumir. Quando o segundo elemento da palavra começar com R ou com S, essas consoantes serão dobradas. O Mostra de Ideias fica por aqui. Envie suas críticas e sugestões para mostradideias@unifor.br. A gente se vê no próximo programa.